No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche seus olhos, pense em Deus agora, vamos orar? Senhor, a tua palavra é maravilhosa, ela é o alimento que a nossa alma precisa. Nós viemos aqui nessa noite, acima de tudo, para ouvir a tua voz. Nós tivemos já o privilégio de cantar louvores, fazer orações, também pudemos exercitar nossa comunhão, abraçar nossos irmãos, e agora nesse momento especial, quando nós abrimos o teu livro, nós pedimos a instrução do alto, pedimos também que o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que precisamos, e cremos que nenhum de nós está aqui nessa noite por acaso. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, e que não haja nenhuma perturbação nesse ambiente, nenhuma manifestação contrária à tua palavra, seja carnal ou espiritual. Que o Senhor cuide de nós e nos dê um tempo tranquilo agora na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é agente de milagres. Milagre significa um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então, milagre, ele é o extraordinário. Ele não é algo corriqueiro, né, da ordem do dia, não é ordinário. Por isso que nós não acreditamos em milagre com hora marcada. O milagre é a soberania de Deus em ação. Deus, na sua soberania, cura alguns enfermos, não cura outros. Deus, em alguns momentos, faz esse milagre na vida de alguém e não faz o mesmo milagre na vida do outro. Porque nenhum de nós mereceria receber milagre algum. Ele faz muitos milagres para mostrar o seu amor, a sua graça e como a sua mão está estendida para abençoar o ser humano. Os estudiosos, eles enumeram entre 35 e 40 milagres que Jesus fez no seu ministério. Eu quero que nessa noite a gente saia daqui com a plena certeza de que esse Deus, agente de milagre, continua ainda hoje fazendo milagres em nós e por meio de nós também. Então vamos lá. Primeiro tipo de milagre que Jesus fez: a interferência nos elementos naturais. Nós vemos, por exemplo, que Jesus acalmou uma tempestade, ou seja, ele exerceu sua autoridade sobre os ventos e o mar, está lá em Marcos 4, de 35 a 41. Nós vemos também que Jesus andou sobre as águas, em Mateus 14, 22 a 33. Jesus secou uma figueira estéril na estrada de Betânia. Jesus também promoveu a primeira pesca maravilhosa no lago de Genezaré, em Lucas 5, de 1 a 11. E a segunda pesca maravilhosa no mar de Tiberíades, em João 21, de 4 a 11. E também Jesus fez com que um peixe engolisse uma moeda e mandou que Pedro fosse lá e pescasse aquele peixe. Está lá em Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Esses milagres, que são 6, mostram que Jesus exerce autoridade sobre os elementos naturais. E ele manda no mar, manda na chuva, manda na água, manda no vento, manda nos animais, manda nas árvores. Ele manda e as coisas acontecem. Jesus é capaz de fazer milagres sobre os elementos naturais. Isso significa que nós não precisamos temer a fúria do fogo, a fúria do vento, a fúria das águas, porque o Senhor Jesus está plenamente no controle sobre todas essas coisas. Nós tivemos também milagres na provisão de comida e bebida. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, está lá em João 2, de 1 a 11. Ele fez a primeira multiplicação de pães e peixes, está lá em Lucas 9, de 10 a 17. Na primeira multiplicação de pães, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todo mundo comeu, se fartou e ainda sobraram 12 cestos.
E também nós vemos a segunda multiplicação de pães e peixes, Mateus 15, 32 a 39. Dessa vez foram 7 pães e alguns peixinhos, e comeram 4.000, e ainda sobraram 7 cestos, né? Então Jesus, ele tem poder também sobre comida e bebida, e por isso ele pode dizer, como disse no Sermão da Montanha: não andeis inquietos sobre o que haver de comer, de beber, porque ele exerce a sua autoridade sobre comida e bebida. Ele resolve, ele faz milagres nessa parte também. Depois nós vemos Jesus fazendo muitos milagres na cura de enfermidades. Jesus curou o filho de um oficial em Cafarnaum, está lá em João 4, de 43 a 54. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, está lá em Mateus 8, 14 e 15. Nós vemos a cura de diversos doentes e oprimidos ao entardecer, está lá em Marcos 1, 32 a 34. Nós vemos a cura de um homem leproso em Mateus 8, de 1 a 4. A cura do servo de um centurião em Cafarnaum, Lucas 7, de 1 a 10. A cura do paralítico trazido pelo telhado, Marcos 2, de 1 a 12. A cura de um homem com a mão atrofiada, Mateus 12, de 9 a 14. A cura de uma mulher com fluxo de sangue, Mateus 9, 20 a 22. A cura de 2 homens cegos, Mateus 9, 27 a 31. A cura de um homem mudo, Mateus 9, 32 a 34. A cura de um paralítico no tanque de Betesda, João 5, de 1 a 15. A cura de muitos doentes em Genezaré, Marcos 6, de 53 a 56. A cura da filha de uma mulher sírio-fenícia, Mateus 15, 21 a 28. A cura de um homem surdo e mudo, Marcos 7, 31 a 37. A cura de um homem cego em Betsaida, Marcos 8, de 22 a 26. A cura de um cego de nascença, João 9, de 1 a 12. A cura de um menino possesso de um espírito maligno, Mateus 17, 14 a 20. A cura de um endemoniado cego e mudo, Lucas 11, 14 a 23. A cura de uma mulher aleijada há 18 anos, Lucas 13, de 10 a 17. A cura de um homem com hidropisia, Lucas 14, de 1 a 6. A cura de 10 leprosos a caminho de Jerusalém, Lucas 17, de 11 a 19. A cura do cego Bartimeu em Jericó, Marcos 10, 46 a 52. E a cura da orelha decepada de Malco, João 18, de 10 a 11. É o que Pedro diz em Atos 10, 38, que Jesus foi um varão ungido por Deus, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Todas as enfermidades da época Jesus curou, então ele tem poder sobre a enfermidade, porque ele é Senhor de toda a nossa vida. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Então, seja qual for a enfermidade que a gente enfrente, nós não podemos de jeito nenhum perder a esperança, porque nosso Deus é Senhor sobre toda enfermidade. E Deus, por sua graça e misericórdia, ainda opera de maneira milagrosa, curando muitas enfermidades. Opera também dando inteligência aos cientistas e aos médicos para descobrirem curas de doenças, vacinas, remédios, tratamentos. Então, se nós precisamos de um milagre na saúde, nós podemos contar com Jesus, porque Ele tem poder para curar todo tipo de enfermidade. E Jesus também, Ele realizou milagres sobre a morte. Nós vemos 3 passagens em que Ele ressuscitou mortos. Temos a ressurreição do filho de uma viúva, lá em Lucas 7, de 11 a 17, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 21 a 24, 35 a 43, e a ressurreição de Lázaro em Betânia, em João 11, de 1 a 45. Então, Deus tem poder até para nos tirar da morte. Não há nada nesse mundo que não esteja debaixo da autoridade de Jesus. As questões da vida, os dilemas da vida, os problemas da vida estão todos sob controle de Jesus. E até os milagres que Jesus faz é para que nós possamos crer nele. Então, com que nós ficaremos preocupados se Jesus é Senhor de milagres sobre tudo que existe nesse mundo, sobre tudo que nos tira o sono, sobre tudo que nos agonia? Os milagres comprovam que o Senhor deseja curar o homem, tanto no corpo quanto na alma. Na cura daquele leproso, em Marcos,
acontece um negócio impressionante. Jesus toca o leproso, ainda leproso, e diz: eu quero que você seja curado, seja limpo. Os discípulos devem perguntar: gente, ele já ia curar, por que não curou primeiro para tocar depois? Jesus estava dizendo: meu filho, para mim, essa lepra não quer dizer nada, eu amo você e te aceito, por lepra mesmo. O fato de eu não te curar não quer dizer nada para mim, mas para manifestar a glória de Deus, para que pessoas vissem os sinais, ele disse: eu quero ficar limpo. Mas Jesus já tinha tocado nele com lepra mesmo. Jesus ama a cada um de nós, mesmo quando tem pouca farinha na panela, mesmo quando estamos deitados no leito de enfermidade, mesmo quando a enchente assola a nossa casa. Ele diz: eu poderia fazer um milagre, mas olha, eu te amo assim mesmo, porque as coisas que acontecem conosco não dizem quem nós somos, e não dizem o que Deus pensa de nós, ou sente por nós. Ele nos ama, e no meio dessa tragédia toda, Ele estende a sua mão. E a cada luta, a cada dificuldade que Ele não nos livra, Ele nos fortalece e nos prepara para viver para sempre com Ele. Quando Ele não cura a nossa enfermidade, Ele afofa a cama. Ou seja, Ele faz com que nós fiquemos confortáveis, mesmo na dificuldade. Deus quer curar o homem no corpo e na alma. Acima de tudo, Ele quer nos preparar para passar a eternidade ao lado dele. Agora, uma coisa muito interessante que Jesus diz é que, se nós cremos em seu nome, nós poderemos fazer as mesmas obras que ele fez, e obras ainda maiores. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, os milagres que Deus fez por meio de Jesus, enquanto Ele foi homem e esteve aqui, pode ser feito por meio de nós também. E eu separei aqui apenas 3 exemplos, poderia usar muitos exemplos, para cada um desse tipo de milagre, que nós vemos outras pessoas sendo usadas por Deus para fazer. Por exemplo, interferência nos poderes naturais. Moisés abriu o mar vermelho, está em Êxodo 14, 21. Pelo poder de Deus, ele tocou no mar, o mar se abriu. Josué orou e o sol parou. Está lá em Josué capítulo 10, versículo 12 a 13. Elias fez chover e fez parar de chover. Está lá em Tiago 5, 17 e 18. Eles não eram Jesus, mas eram crentes em Deus. E Deus usa os seus servos, aqueles que creem nele, para serem agentes de milagre também. Ou seja, dentro da soberania de Deus, aquilo que Ele vai fazer na terra, Ele vai usar a gente. É por isso que nós oramos pelos enfermos. Jesus disse: ore por todos os enfermos. Quem Ele vai curar é com Ele. Mas a obrigação nossa é orar. Quem Ele não quer curar, Ele não vai curar porque eu estou pedindo. Mas aqueles que Ele quer curar, Ele vai curar na medida em que nós oramos. Porque a oração não move a vontade de Deus, mas a oração move a mão de Deus. Nós sabemos disso pela Bíblia. Sobre a provisão de comida e bebida, Moisés tirou água da pedra. Está lá em Êxodo 17, 6. Deus mandou, ele tocou na rocha e saiu água no deserto. Elias multiplicou farinha e azeite para uma viúva. Está lá em 1 Reis 17, 16. Eliseu também multiplicou pães. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Eram pessoas como nós. Sobre Elias, inclusive, Tiago diz: era sujeito às mesmas fraquezas e tentações. Então nós não podemos orar pela provisão de Deus na nossa despensa? Nós não podemos orar pela provisão de Deus na despensa das pessoas? Para que Deus abra a janela do céu? Para que Deus multiplique? Deus também usou crentes na cura de enfermidades. Eliseu, por exemplo, ministrou a cura de Naamã. Está lá em 2 Reis 5:10. Em Atos 5,15 diz que Pedro, com a sua sombra, ele passava e os enfermos eram curados. Em Atos 19:12, Paulo orava pelos lenços e aventais dos enfermos e eles eram curados. Quantos milagres nós poderíamos dizer aqui que foram feitos pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento, sobre o poder de Deus, claro. Até mesmo o poder sobre a morte. Elias ressuscitou o filho de uma viúva, está lá em 1 Reis 17, de 21 a 23.
Pedro ressuscitou Dorcas, está em Atos 9:40. Paulo ressuscitou Eutico, está em Atos 29:10. Assim como Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou mortos, outros crentes, pelo poder de Deus, também ressuscitaram mortos. Jesus disse: se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço. Concluindo, em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso significa que o mesmo Jesus que andou pelas páginas da Bíblia fazendo milagres, ele continua fazendo milagre hoje na vida da gente, na vida da igreja, na vida de quem crê. E continuará fazendo para sempre. Aqueles que creem e confiam no Senhor não precisam viver em desespero, porque o Senhor prometeu que supriria em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele vai repreender a fúria da natureza, Ele vai nos trazer a provisão que precisamos, Ele vai curar nossas enfermidades, Ele nos levanta até da morte. E o principal, o maior milagre já aconteceu na nossa vida, que foi a salvação em Cristo Jesus. Ele nos tornou de velha criatura para uma nova criatura. Então esse é o Deus que nós pregamos e o Deus que nós servimos, o Deus que faz milagres. Vamos ficar de pé?